Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Você é o tipo de pessoa que já se observou e se vê na tentativa, às vezes, de tentar agradar a todos? Ou então, bastante pessoas? Saibam que isso é muito perigoso. Geralmente, quando eu vou falar de alguma coisa num devocional, né? Hoje tá até um pouco atrasado. Eu tô desde as 5 acordada. Mas eu dizia pro Senhor, eu tô com uma fome, porque eu não janto, eu faço um lanche. Então eu acordo, sentindo aquela necessidade de me alimentar. E eu falei, mas já tá atrasado, eu sei que tem pessoas que acessam muito cedo. Aí o Senhor me lembrou do grande mandamento. Ama a mim sobre todas as coisas, a ti mesmo e ao próximo, sabe? Vai se cuidar primeiro, vai comer alguma coisa. E assim eu fiz. E orar, obviamente, né? E aí eu falei pra ele, hoje eu acho que é isso aí que o Senhor quer que eu fale, dessa coisa da gente querer agradar a todo mundo. E me veio o personagem bíblico, né? Porque de onde vem a nossa pregação, de onde vem o Espírito Santo nos dá. Ele não é limitado, ele nos ajuda a ver, a perceber coisas, né? Cada um é cada um. Então ele nos dá. Às vezes eu não sei o que eu vou falar, de coração. Eu digo, meu Deus! Todos os dias gravar devocional, não é brincadeira. Ele só fala assim pra mim, abre a boca. Eu falei, eu vou abrir a boca diante da câmera, e aí? E ele sempre dá. E por incrível que pareça, os dias que eu mais reclamo assim, que eu fico, meu Deus, o que eu vou falar? Não reclamo nesse sentido. É o dia que eu sou surpreendida, às vezes, com feedback. Mas então, quem que ele me deu dessa coisa de agradar a todos? Sabe quem que ele me deu de personagem? Jó. Falei, Jó? Como assim Jó? Sim, Jó era aquele homem que fazia tudo certo, no entanto, quando, né, o demônio rondar a terra lá, né, e Deus falou pra ele, observa meu servo Jó, aquele que faz tudo certo, aquele que tenta me agradar, né, o diabo falou, sim, tal, foi Deus que até falou, né, o diabo rondando, observando, e Deus falou, olha lá, vai lá no livro de Jó, não vou falar nem versículo, capítulo 1, você pode ler ele todo, que ele é maravilhoso, como todos os demais são, toda a palavra de Deus, mas Jó me surpreende muito, é um livro assim, né? No entanto, quando a gente vê alguém em dificuldade, ou quando a gente tá, né, a gente pensa na paciência de Jó. E aí ele procurava fazer tudo, e ainda assim, olha o que houve com ele. Foi permitido que ele fosse testado, fosse provado. Ele orava pelos filhos, né, se os filhos pecassem, ele fazia tantas coisas, né? E, na verdade, ele não entendia porque ele estava sofrendo, ele disse que ele queria ser um aborto, que ele deveria ter sido um aborto, e tudo mais. Então, amados, o que conta não é, sabe, nós não vamos agradar todo mundo. Ele foi aprovado diante de Deus e foi reprovado diante dos amigos mais próximos que ainda o acusaram. E Deus falou que ele só ia, né, ele deveria perdoar os amigos, orar pelos amigos, imagina, né? Porque o perdão é assim, nós não vamos perdoar porque nós estamos certos. Nós vamos perdoar porque nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus perdoador, que nos perdoou sem nós merecermos, por nós sermos pecadores mesmo. Ele vai e nos perdoa. Então, por isso que ele diz para nós perdoarmos. E ele falou lá, né? Ore pelos seus amigos. E a gente vê na sequência, né, o que acontece depois. Ele foi curado, ele foi ressarcido, ele foi restituído. Mas o assunto aqui não é perdão. Apesar de que o perdão tem que estar o tempo todo conosco. Mas essa coisa de nós querermos ser aceitos sempre, não rejeitados, termos expectativas exageradas, e aí as coisas não são como são, e nós colocamos a nossa alegria de viver, a nossa satisfação, a razão das nossas vidas nas mãos de outras pessoas. Não podemos, amados. A razão da nossa alegria, nossa satisfação, estando nas mãos de outras pessoas, sabe qual é o diploma que nós vamos receber? Como quem faz um curso? O certificado? O que é certo? Certificado. Foi certificado. Com certeza você vai receber porque você fez. Vai ser infelicidade. Vai ser tristeza. Nós vamos nos tornar pessoas amargas,
que ficam cobrando das outras aquilo que nós não conseguimos. Eu não digo tirar de nós mesmos, porque eu não tiro a alegria de mim mesma. A minha alegria é o Senhor. Talvez a segunda frase que eu falei hoje, ou a primeira, foi: a alegria de Senhor é minha força. Eu falo alto para o meu ouvido ouvir, para eu nunca me esquecer. Não é uma declaração vazia, é a certeza de que viver nele é a alegria dele. É aquela alegria da qual a palavra me fala, que ele me ensina, é que vai ser minha força. Não é nada que está à minha volta. Porque verdadeiramente a minha volta, eu olhando, eu não tenho muito motivo para falar que eu tô feliz, não. Tenho sim. Peraí. É difícil falar sobre isso, né? Eu tenho muitas coisas para agradecer a Deus. Mas se eu for pautar a minha vida, dizer assim, isso, deu errado. Não frutificou. Saiu para outro lado, totalmente diferente. Nosso Deus! E se eu não tivesse fé, se eu não tivesse a certeza de que a alegria do Senhor é minha força, e que não importa, as pessoas são livres para elas escolherem, para elas mudarem as suas rotas, como eu também sou livre, e eu permanecendo ali na fidelidade de Deus, eu vou poder ouvir dele. Talvez no meu tumulto, e como foi, na minha tristeza, na minha decepção de muitas coisas que eu já vivi, eu não conseguia ouvir a voz dele. Então ele usava profetas. Porque é assim, ele fala comigo, eu não preciso ficar atrás de profeta. Mas ele sabe quando eu preciso ouvir de alguém, porque eu não estou conseguindo. Teve vezes que eu não consegui. Eu não consegui nem na palavra, eu não consigo. Tá travada a minha mente, a minha emoção, minha alma me engoliu, papai. Me dê sonhos. E ele me deu. Sabe? Sou eu com ele. Você com ele. Cada um tem a sua. Né? Nenhum amigo é igual. Você tem amigos. E você vê que cada amigo é de um jeito, não é assim? Um amigo você conversa de um jeito, um amigo. Você sabe como ele funciona. E meu melhor amigo é Jesus. Então ele sabe como tratar comigo. E eu creio em tudo isso. Porque se eu não crisse, eu não estava viva mais não. Ou se eu não tivesse crido, eu poderia estar viva, mas tá louca. Sabe? Louca. Não estou exagerando aqui, Deus sabe da minha história. Poucas pessoas conhecem profundidades das minhas histórias, sabe? E eu lembro que em 2006, 2007, eu estava lá, né, 20 anos atrás, fazendo teologia em São Bernardo do Campo, lá na UMESP, São Paulo. E uma colega virou para mim, aliás, ela era colega, mas ela não era da minha turma, ela era um ano mais adiantado, 2 anos, estava se formando já pastora. Ela olhou para mim e falou assim: vem cá, se a gente não conhecesse você, a gente dizia que você era louca, né? Sério, mas pra honra e glória do nosso Deus, aquela que parecia ser louca por causa das minhas histórias. E eu fui pra lá procurando respostas. Só que lá eu não achei. Não achei. Quem me deu as respostas, quem me dá hoje é o Espírito Santo. Através da palavra de Deus, obviamente. Então, eu fiz o juramento da minha turma. Das mulheres que estavam na turma, que foram escolhidas, né, para fazer uma participação. Eu fui escolhida com a maior parte dos votos, para fazer o juramento, tá lá diante daqueles 42, 43 pastores, declarando diante de Deus que nós seríamos luz, sabe, fazendo juramento, amados. Eu não sabia que eu ia fazer isso, mas para mim, quando eu fiz isso, eu falava, nossa, lá, aquela que, né, alguns que ouviram as minhas histórias, né, falava muito, né, naquela época eu falava muito ainda, soltava muita coisa, hoje eu aprendi, ó, melhor lição, a gente fechar a boca. O silêncio vale ouro, falar vale prata. Se é que vale prata, né? Mas vale, porque a gente fala da palavra de Deus. Então, amados, nós não vamos ter a credibilidade das pessoas. As pessoas não andaram com os nossos calçados. Só quem anda com os nossos calçados. E ainda assim, passa pelos mesmos caminhos, pode entender, porque vai sentir o que a gente sentiu. Vai vivenciar o que a gente vivenciou. Ainda assim. Nem nós mesmos, sabe? Então, querer agradar o outro, querer a aprovação do outro, não é um tiro no pé, é um tiro no peito. Vai te arrebentar, vai nos arrebentar. Jó foi massacrado pelos amigos. E ainda assim, no final, teve que orar por eles. Olha só. Essa é a lógica do reino, sabe? Porque o amor é assim.
sabe? Deus é amor e a misericórdia dele é inexplicável. Quantas vezes você ouviu a frase, nossa, tanta gente boa morre e esse aí tá vivo? Eu já ouvi isso. Não entendo Deus, não entendo a lógica de Deus. A lógica de Deus é amor e misericórdia. E quem morre também morre em Cristo. Foi premiado! Foi amaldiçoado, não? De jeito nenhum. A Bíblia fala que há mais alegria, mais vantagem no velório do que numa festa. Vocês já viram isso na Bíblia? Tá lá na Bíblia. E aí, como é que é isso? Vamos ler a Bíblia para entender. Vamos conversar com o Espírito Santo. Porque tem certas coisas que nós não entendemos, só ele para nos explicar. Às vezes não vamos encontrar alguém que nos explique, não, Matos. Eu tive muitas perguntas, eu tenho muitas ainda, que eu não encontrei ninguém, não. E por eu falar muito, por procurar respostas, eu fui taxada como, né? Se a gente não te conhecesse, dizia que você era louca. E foi, sabe? Muitos históricos da minha vida, até dentro da minha família, não acreditaram em coisas que eu abri, que eu falei. E por doer muito neles, alguns preferiram achar que eu era doida, maluca. Não. E ficaram do lado do meu algoz, daquele que me machucou. Ficaram até do lado dele. Olha que loucura. Isso é loucura, mas tudo bem. Mas ainda assim, eu fiz como Jó. Eu perdoei. Eu entendi. Para anos, muitos anos, décadas depois eu ouvi assim, nossa, você me surpreendeu. Nossa, mas eu não ouvi nada disso naquela época. Mas eu não tô aqui para declarar nenhuma mágoa, muito pelo contrário, eu cresci. Eu não troco, eu não troco nada do que eu vivi para ser o que eu sou hoje. Não, valeu tudo. Porque a Bíblia fala da experiência. Da experiência. Hoje eu vou ter uma reunião com o conselho da minha igreja, né? Para um novo projeto que Deus está dando aí. Eu falei, papai, eu sou mulher, de novo você vai me colocar no meio de 3 ou 4 homens. Você já me colocou assim várias vezes, não foi fácil. Eu nem tinha me dado conta, mas eu acordei cedo orando, né? E fiquei analisando. Falei, Jesus, o que eu vou falar? Nossa, o que você quer que eu fale? Só o Senhor. Ainda mais à noite, que eu vou estar cansada, né? De manhã é tão mais fácil para mim. Mas tudo bem. Então, amados, vamos diminuir a nossa expectativa aí. Vamos zerar essa coisa de querer agradar o outro para ser aprovado, para receber um sorriso. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e ver o que nos faz querer tanto essa aprovação. Na verdade, não é nem a aprovação do outro que nós queremos. Nós queremos algo dentro de nós que está sangrando ainda, ser cicatrizado. Mas é uma busca vã. Mesmo que te aprovem, essa dor não vai passar. Porque só quem cura essa dor, quem nos dá essa aprovação, quem nos dá essa certeza de quem somos nós e que nós somos amados, não existe nenhum ser humano. Não existe pai, não existe mãe, não existe filho, não existe neto, não existe tia, não existe marido. Desculpa ter colocado o marido lá no final da fila. Não foi intenção, tá? Foi o que foi vindo na minha cabeça. Não há amados. Só há um perfeito. E essa alegria, ela não fica vulnerável. Hoje, você tá alegre nele, amanhã você não tá. Pode estar menos intenso, não por culpa dele. Nós mesmos. Ainda estamos passando pelos nossos processos de crescimento. Então, nos demoramos para entender. Então, vamos repensar, pensar. Vai lá no livro de Jó, leia o livro de Jó. Tá bom? Amém. Vamos orar juntos. Papai, em nome de Jesus. Eu sei que há muitas pessoas, como eu ainda estou no processo final disso, eu vou declarar aqui, de não querer agradar a todo mundo, ó Deus. E mesmo aqueles poucos que às vezes nós queremos agradar, são coisas que nos escravizam. Nós não seremos rudes, ignorantes, grosseiros, indiferentes, não é nada disso. Porque o Senhor não era. O Senhor era firme. Nós vemos o exemplo de Jesus, seu filho, com a própria mãe. Ah, Deus, temos tanto a aprender. O que nós já aprendemos, se não aprendemos ainda como temos que aprender, assimilar, deixar entrar. Isso aí sai em atitudes, ó Deus, porque às vezes nós demoramos tanto, eu acho, né? Só que é um processo, não é verdade? Ajude a cada um que me ouve, Deus, que parou aqui nesse vídeo, não parou por um acaso, que nós aprendamos que a quem nós devemos agradar, precisamos agradar a Ti. E como agradar a Ti? Te amando,
Te amar é fugir do pecado. E a tua lógica é fugir daquilo que nos faz infelizes. Porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Fugir daquilo que nos traz tristeza. E o que nos traz tristeza é não te amar, não nos amar e não amar o próximo. E aí tem uma estante enorme de coisas que precisamos aprender. Nos ensine, papai. Nos ajude. Porque sem ti nós não vamos conseguir nada. Nada que seja palpável, que seja real, que seja duradouro. Nós nunca seremos aprovados. Não precisamos da aprovação do mundo, mas de ti. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amados, compartilhe muito. Curta, deixe seu like. E se inscreva no canal se não está inscrito. Em nome de Jesus. Não para agradar a mim. Se for por mim, não faz não. Pelo amor de Deus. Faça por ele. Tá? Um beijo. Até o próximo vídeo.